As profecias bíblicas são categóricas. O mundo está com seus dias contados. E todos que não querem ser eliminados da terra devem urgentemente saber qual é o grande desejo de Deus. Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, graça e paz a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E meus amigos, vocês querem saber quais serão as últimas cenas da guerra cósmica entre Cristo e Satanás? Querem? Então, envie uma mensagem para esse WhatsApp pedindo o seu livro digital As Últimas Cenas da Guerra Cósmica, porque nessa empolgante obra você vai vivenciar os últimos instantes do grande conflito entre a verdade e a mentira até o juízo final e a aniquilação do pecado para sempre. E qual o valor desse tremendo livro? Agora vem a melhor parte. Você vai pagar por ele o valor que quiser. É isso mesmo. Você vai decidir quanto deseja pagar por esse livro digital. Mas, caso você não tenha nenhum real, mas queira muito ler esse livro, então, para você que nesse momento não tem condições, eu vou dar o livro de presente. Então, não demore, mas envie agora mesmo uma mensagem para esse celular pedindo o seu livro, ok? Bom, meus queridos, provavelmente todos nós conhecemos a história do livro de Jó. Lá naquele livro, os 2 primeiros capítulos descrevem o intenso sofrimento físico, psicológico e também espiritual daquele homem piedoso a quem o próprio Deus disse que era um homem justo, íntegro, temente a ele e que se desviava do mal. Bem, como sabemos pela história bíblica, Jó perdeu tudo o que ele tinha em questão de minutos. E talvez você possa me perguntar, mas André, como você pode afirmar que ele perdeu tudo em questão de minutos? Porque a própria Bíblia nos diz que quando um mensageiro vinha com as más notícias, antes que aquele terminasse de dar um mórbido recado, outro mensageiro já aparecia trazendo notícias ainda piores. E então, meus amigos, em um curto espaço de tempo, Jó perdeu tudo o que ele tinha, exceto a própria vida. Em um primeiro momento, ele perdeu todas as suas posses, ele perdeu todos os seus servos e ele perdeu todos os seus filhos e filhas. Já em um segundo momento, ele perdeu a sua saúde, perdeu o apoio da sua esposa e, por fim, Jó perdeu o apoio dos seus melhores amigos. Veja, no capítulo 2 do livro de Jó, a palavra de Deus nos conta que as nações circunvizinhas que admiravam aquele homem se voltaram contra ele e cuspiram em seu rosto. E não apenas isso, porque aos olhos de Jó era como se o seu melhor amigo, ou seja, Deus, também o houvesse abandonado. Então, do capítulo 3 ao capítulo 37, Jó passa a clamar a Deus, perguntando ao Senhor por que essas terríveis calamidades estavam vindo sobre ele. E, por mais que as Sagradas Escrituras dizem que os ouvidos de Deus não estão fechados para ouvir as nossas orações, o Senhor ficou em silêncio para com o seu servo mais fiel. Agora, em sua terrível experiência, Jó teve longos períodos de depressão e de desespero. E, na verdade, podemos dizer que Jó estava no vale da sombra da morte. Contudo, mesmo em meio a essa profunda depressão, podemos encontrar nesses primeiros 37 capítulos momentos em que Jó estava com um alto nível de fé, apesar de todo aquele sofrimento. Bom, embora muitas vezes Jó sentiu vontade de jogar a toalha e desistir de tudo, ainda assim, ele expressava sua fé, sua coragem, sua confiança no Deus que nunca havia falhado com ele. E agora, eu quero então estudar com os irmãos uma experiência toda especial de fé e de confiança que Jó teve nesses momentos terríveis. Essa experiência ela está relatada lá no capítulo 14 do livro de Jó, versículos 7 a 12. Mas, antes de lermos esses versículos, eu quero falar para os irmãos que neles existem 4 metáforas. A primeira metáfora é a de cortar uma árvore, a segunda é a do recuo do mar, a terceira metáfora é a do secar um rio, e a quarta metáfora é a de ir dormir e acordar, ok? Então,
Vamos ler os versículos. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus deixarem de existir, nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono. Queridos, se lêssemos todos esses versículos e deixássemos o último parágrafo de fora, essas palavras seriam altamente deprimentes e desesperadoras. Mas, graças a Deus que existe o último parágrafo, o qual disse que o homem acordará, ou seja, sairá do sono da morte quando os céus deixarem de existir. Bom, quando é que os céus não mais existirão? Certamente não pode ser após Deus fazer um novo céu e uma nova terra, porque naquele tempo os céus já existirão novamente. Então, podemos dizer que o último parágrafo do versículo 12 está se referindo à volta de Jesus, porque lá em Primeiros Escritos, página 41, o Espírito de Profecia diz que o Sol e a Lua e as estrelas serão movidos de seus lugares. E essa parte de Primeiros Escritos está fazendo nada mais, nada menos do que um comentário sobre Mateus 24, versículo 29, onde é dito que o Sol, a Lua e também as estrelas do céu não darão a sua luz. E é justamente por isso que durante todo o milênio esse nosso mundo estará em completa escuridão, porque os astros serão movidos de seus lugares e não iluminarão a terra durante os 1000 anos. Também, em Apocalipse capítulo 6, versículo 14, isso é descrito, só que de uma maneira um pouco diferente, porque é dito que os céus irão se enrolar como um pergaminho. E se os céus estarão enrolados, o sol, a lua e as estrelas não estarão apresentando a sua luz, ok? Bom, fato é que o último parágrafo do versículo 12, que lemos agora há pouco, está dizendo que o ser humano não se levantará do sono da morte até a segunda vinda de Cristo. E queridos, observem que aí no finalzinho do versículo 12 nos é apresentada a metáfora do ir dormir e acordar, que representa a morte e a ressurreição. Então, Jó, que embora moribundo, ainda estava vivo, ele clama a Deus porque está sofrendo intensamente, física, mental e espiritualmente, e por causa disso, ele gostaria de ir para a sepultura. Então, lá no versículo 13, ele diz assim: quem dera me escondesses na sepultura e me ocultastes até passar a tua ira. Quem dera estabelecesses um prazo e depois te lembrasses de mim. A propósito, a palavra que é usada para sepultura no livro de Jó é a palavra hebraica Sheol. E no Novo Testamento, a palavra equivalente a essa é Hades. E ambas as palavras basicamente se referem ao lugar para onde os mortos vão. Ou seja, não para o inferno, nem para o céu, mas para o túmulo, para a sepultura. Queridos, Jó está em grande angústia. E por isso ele afirma para Deus que deseja descansar de todo o sofrimento que está passando, mas ele deixa bem claro que o seu desejo é que Deus o ponha para descansar e não se esqueça dele, mas venha dele se lembrar. Então, nos versículos 14 e 15, encontramos as seguintes palavras: um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Bom, antes mesmo que Jesus afirmasse, lá em João capítulo 5, que todos aqueles que estão em seus túmulos ressurgirão, Jó já estava afirmando que os mortos irão sair dos seus túmulos. Jó já estava afirmando categoricamente que haveria uma ressurreição. Agora, existem alguns conceitos bem interessantes nesses versículos que lemos. Primeiro, a palavra dispensa, que na versão King James encontramos como mudança.
Jó diz que esperará todos os duros dias de seu serviço até que aconteça a sua dispensa ou a sua mudança. Queridos, essa palavra é usada 12 vezes no Antigo Testamento e 9 das 12 que ela é usada, essa palavra tem a ver com uma troca de vestimentas. E é claro que eu não vou apresentar aí esses 12 exemplos para que o vídeo não fique muito longo, mas me deixa apresentar pelo menos um. Lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 22, essa palavra também é usada, e ali está falando sobre José, dando roupas novas para os seus irmãos quando eles descobriram que ele era José. Agora, o que significa mudança de vestimentas? O que a Bíblia fala, o que ela apresenta a respeito desse tema? Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero que vocês percebam que existem 2 elementos nessa passagem do livro de Jó que nós lemos agora há pouco. O primeiro, naquele texto, a morte e a ressurreição são comparadas a dormir e a acordar. E, em segundo lugar, na ressurreição haverá uma mudança de vestimentas. E quando é que acontece essa mudança? Quando os céus não mais existirem, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Agora, vamos comigo para 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 55. Essa é uma passagem bem conhecida e que é lida com muita frequência nos serviços funerais, meus queridos. E o apóstolo Paulo ele nos diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nem todos dormiremos. O que é isso? Isso é a mesma metáfora que nós encontramos em Jó capítulo 14. E Paulo continua falando e ele afirma que os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E isso é o que, meus amigos? É a confirmação de que Jó 14 estava fazendo uma metáfora sobre a ressurreição dos mortos. O apóstolo continua dizendo que este corpo corruptível ele deve ser revestido. E a palavra revestir no grego é endoao, que está relacionada com vestir uma roupa. E será que esse conceito está apresentado lá no capítulo 14 de Jó? Com certeza está. Jó queria ser vestido de imortalidade e também da incorrupção. Queridos, deixem fazer uma pergunta para vocês. Será que essa mensagem da ressurreição e uma vida nova, incorruptível, precisa ser ouvida por um mundo deprimido, caracterizado pela morte, depressão e falta de esperança? Veja, nós temos a mensagem que o mundo precisa ouvir e com certeza ela deve ser pregada agora com toda ousadia. Sem dúvida alguma, nós conhecemos pessoas que estão deprimidas, pessoas que não conseguem mais enxergar um futuro para elas mesmas e, em outras palavras, nós conhecemos pessoas que o descanso da morte seria para elas a melhor solução, tal como o descanso era a melhor solução para Jó. Mas nós temos uma mensagem maravilhosa para essas pessoas, que é a mensagem da breve volta de Jesus e a mensagem de que ele vai nos vestir com a incorrupção, com a imortalidade. Nós temos a mensagem de que Jesus vai nos despertar do sono da morte quando ele vier, ou nos revestirá com a perfeição e imortalidade, caso não estivermos mortos. Agora, outro conceito que nós precisamos observar é o de que Jó diz que em todos os seus dias duros de serviço, ele estaria esperando até que a sua mudança viesse. Ele também diz que o Senhor o chamaria e ele o responderia. E por fim, Jó diz que o Senhor teria anelo pela criatura que as mãos dele fizeram, ou em outra versão, Deus teria saudades das obras de suas mãos. Amigos, o que significa a obra de suas mãos? Ou melhor,
o que é a obra das mãos de Deus? Bom, Isaías 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Mesmo antes de ler Isaías 64, certamente a maioria de nós sabia que, ao citar as obras das suas mãos, na verdade, Jó estava se referindo aos seres humanos. Ou seja, Deus sente saudades da sua criação, conforme a tradução lá da versão King James. Agora, essa palavra saudades ou desejo, ela é usada apenas 5 vezes lá no Antigo Testamento. Existem outras palavras hebraicas que são traduzidas como saudade e como desejo, mas essa palavra usada em Jó, ela é bem específica e a tradução, saudade ou desejo, ela não consegue expressar a intensidade do verdadeiro significado original dessa palavra lá no hebraico. Mas eu vou dar alguns exemplos de onde e como essa palavra é usada em outras partes do Antigo Testamento. Veja, Jacó estava saindo da casa de Labão e ele estava voltando para o seu antigo lar, e conforme as escrituras, nós sabemos que Labão foi ao encontro dele porque Jacó havia pegado algumas coisas que o seu sogro pensavam serem suas. E queridos, Labão disse algo muito interessante para Jacó. E agora, se decidiste ir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai, essa palavra anelas é a mesma palavra usada em Jó, a qual é traduzida como saudades, ou, dependendo da versão, desejo. Também, lá em Salmo 84, versículo 2, o salmista diz o seguinte: Minha alma deseja, sim, até desmaia pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O salmista diz que a alma dele deseja, a alma dele anseia. Então, a palavra traduzida como saudades no livro de Jó fala sobre um real desejo e anseio de Deus pela obra das suas mãos. Veja, na página 606 do livro Desejar de Todas as Nações, o Espírito da Profecia nos fala o seguinte: Deus conta as coisas que não são como se fossem. Ele vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra como se estivesse agora consumado. Os preciosos mortos de Adão, até o último santo que morre, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão do túmulo para a vida imortal. Deus será o Deus deles e eles serão o seu povo. Bem, acho que podemos dizer que a palavra saudades ou desejo lá do livro de Jó está tentando explicar o anseio de Deus em ter este relacionamento próximo e também terno com os santos ressuscitados. E a citação do Espírito de Profecia, que eu acabei de ler, ela continua dizendo assim: esta condição que é antecipada em seu propósito, ele a contempla como já existisse. Os mortos vivem para ele. Que esperança abençoada que nós temos! O que Jesus mais deseja é estar com a obra das suas mãos. O que o Pai mais deseja é que estejamos com Ele e Ele conosco. Agora, vamos lá para João, capítulo 13, versículos 36 a 38. E nessa passagem, Jesus vai dar aos discípulos uma notícia que os abalou profundamente, porque ele estava contando que teria que ir embora. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. Respondeu Jesus: Dará a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Veja, os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus e eles não podiam aceitar o pensamento de viver sem Cristo por um único momento, mas agora Jesus estava dizendo que estava indo embora. Amigos, certamente os discípulos ficaram abalados, pensando como poderiam prosseguir sem a presença física de Jesus. E é claro, Jesus sabia o que estava passando na mente e também no coração dos discípulos após aquela informação da sua partida. Mas observem que os discípulos não estavam preocupados com o lugar para onde Jesus iria,
mas eles estavam preocupados com o fato de que Jesus os deixaria. E como sempre, Pedro, que era o mais boca aberta de todos, ele deu a entender que não queria ir encontrar Jesus em algum outro momento posterior, mas queria acompanhá-lo imediatamente. E a partir daí, nós temos os famosos versículos do capítulo seguinte, os quais geralmente nós lemos sem considerar o contexto em que Jesus deu essas preciosíssimas palavras para os seus discípulos. Que o coração de vocês não se turbe. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Amigos, vocês se lembram lá do tanque de Betesda? Veja, acreditava-se que quando as águas fossem ali agitadas por um anjo, a primeira pessoa que pulasse no tanque, ela seria curada. Bom, a palavra agitada ali escrita é a mesma palavra usada no texto que acabamos de ler, a qual foi traduzida como perturbado. A verdade é que o coração dos discípulos estavam agitados. Seus corações estavam perturbados porque Jesus estava partindo. Agitado e perturbado têm o mesmo significado. E a propósito, essa palavra que é traduzida como agitado ou perturbado, ela também é usada lá em João, capítulo 5, versículo 4, onde diz que o coração de Herodes ficou perturbado quando ele ouviu o relato dos sábios de que o Messias já havia nascido. Herodes havia ficado profundamente perturbado em seu coração com o nascimento do Messias. Essa palavra ela também foi usada lá em Marcos, no capítulo 6, versículos 49 a 50, onde a palavra de Deus relata que Jesus vem aos seus discípulos andando ali sobre as águas e por conta disso eles estavam assustados. Ou seja, eles estavam perturbados porque viram esse vulto andando sobre as águas do mar. Bom, então, temos os discípulos perturbados porque Jesus os informou que iria embora. Mas logo em seguida, Jesus afirma que eles não deveriam estar com seus corações agitados e perturbados porque ele estava indo para a casa do seu pai, onde haviam muitas moradas. E veja que interessante. Algumas pessoas pensam que Jesus foi ao céu para fazer alguma espécie de contrato a fim de poder construir ali mansões para os seus redimidos. Mas o texto bíblico nos diz que as mansões já estavam lá. Ele disse, na casa do meu pai, existe muitas moradas. Ou seja, haviam muitas moradas no céu naquele momento que Jesus falou aos discípulos. Veja, a palavra usada para moradas nesse texto é a palavra grega moné, que se refere a moradias permanentes, não a moradias para uma visita, mas uma moradia permanente. Então, esse texto ele poderia ser traduzido afirmando que na casa do Pai existem moradas físicas, moradas permanentes. E para quem são essas habitações permanentes? São para nós, são para as obras das mãos de Deus. Mas por que depois de fazer essa afirmação, Jesus diz que vai preparar um lugar para os discípulos? O que será que Jesus está fazendo agora no céu, meus queridos? Será que ele está plantando árvores e construindo casas ali para os santos? Não. Não é isso que Jesus queria que os discípulos compreendessem, porque anteriormente ele já havia afirmado que existem mansões permanentes na casa do seu Pai. O lugar que Jesus está preparando para nós é uma posição no reino de Deus através da obra que ele está fazendo no Santo dos Santos do Santuário Celestial. Jesus precisa executar os seus deveres como sumo sacerdote para que ele possa garantir uma posição para os seus escolhidos no reino celestial. Então, Cristo conclui e ele diz o seguinte: e se eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, também estejam vocês. Jesus quer estar conosco. Nós somos a obra das mãos dele. E depois que ele preparar um lugar para nós, um lugar em seu reino por intermédio de sua obra sumo sacerdotal, ele virá para nos buscar. Amigos, Jesus é 100% Deus. Mas lembre-se que ele também é 100% humano. E como ser humano, Jesus tem uma ligação especial com a nossa raça. Bom,
Vamos também lá para João capítulo 14, versículo 23, para vermos como esse pensamento de que Jesus deseja estar com a obra de suas mãos é constantemente apresentado lá no Novo Testamento. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. A palavra morada, aqui no versículo 23, é a mesma palavra grega usada por Jesus ao dizer para os seus discípulos que nos céus existem moradas permanentes. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho desejam fazer morada permanente no coração daqueles que amam o Senhor. E também, lá no caminho para o jardim do Getsêmani, Jesus elevou aquela poderosa oração ao seu Pai, a qual é encontrada lá em João capítulo 17. E no versículo 24, Jesus declara ao seu Pai que o desejo dele é o de que aqueles que Deus havia para ele dado, que esses também estivessem com ele no céu, a fim de verem a sua glória. Ou seja, Jesus quer que os seus discípulos estejam com ele para sempre, aonde ele estiver. E em João, capítulo 17, versículo 20, apenas 4 versículos antes, nós somos informados de que aquela oração não era apenas para os discípulos de Cristo, mas aquele pedido era para todos os crentes de todos os tempos. Bom, agora vamos para 1 Tessalonicenses e vamos ler os versículos 15 a 17 do capítulo 4. E nessa passagem, vamos mais uma vez ver que o Senhor deseja, que Ele anseia estar com a obra de suas mãos. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Vocês estão conseguindo pegar a essência de todos esses textos que estamos lendo? Queridos, Jesus deseja estar conosco. Nós somos a obra de suas mãos e por isso ele anseia estar ao nosso lado. E será que nós desejamos estar ao lado dele tanto quanto ele deseja estar ao nosso lado? Ou será que estamos tão presos em nossa rotina diária, em nossas casas, em nossos carros, em nosso dinheiro, que temos muito pouco tempo para pensar em Cristo e desejar estar com Ele? Agora, como será este lugar? Esse lugar para onde Jesus deseja nos levar? Bom, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem no coração humano penetrou, isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, embora tenhamos algumas descrições, nenhum mortal pode imaginar realmente como será a herança dos santos. O apóstolo e profeta João nos diz que as ruas da cidade de Deus são feitas de ouro puro. Ele descreve que a praça da cidade santa é feita de ouro puro e transparente. E João também nos diz que os salvos, aqueles que são a obra-prima das mãos do Senhor, eles beberão água doce, cristalina, qual flui do trono de Deus. Ali na cidade santa, meus amigos, nós comeremos do fruto da árvore da vida, o qual nos será servido uma vez por mês durante toda a eternidade. Mas não para por aí. Os fundamentos da cidade de Deus são compostos por pedras preciosas. Ali nós poderíamos conversar com todos os heróis da fé: Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Elias, Esther, Maria, Pedro, Paulo, etc. Seja qual for o seu herói favorito, no paraíso de Deus poderemos relembrar as experiências que eles tiveram nessa terra face a face com cada um deles. E ali nós também reconheceremos nossos queridos amigos e parentes que hoje já descansam na morte. E já que eu toquei nesse assunto de rever os nossos amigos e os nossos familiares, quero ler com vocês um texto do Espírito de Profecia. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, embora não as mesmas partículas de matéria ou substância material que foram para o túmulo.
Em outras palavras, Deus não precisa restabelecer cada pequena partícula de matéria que compõe o nosso corpo hoje em dia, porque Ele nos formará com material muito mais precioso, incorruptível e também imortal. Bom, a palavra de Deus nos diz que quando um homem desce à sepultura, o seu espírito é devolvido ao Senhor, porque foi Deus quem deu. E amigos, por mais que é certo afirmar que a palavra espírito quer dizer sopro de vida, na verdade, a palavra espírito significa mais do que o sopro de vida. Significa que toda a consciência do ser humano volta para Deus como uma espécie de registro extremamente detalhado de tudo o que essa pessoa viveu e de quem ela é em essência. Então, quando Ele nos ressuscitar, Ele não apenas criará para nós um novo corpo, mas Ele devolverá a esse corpo um sopro de vida com a mesma identidade que Ele tinha antes de voltar para Deus. Contudo, pelo fato de Deus criar um novo corpo incorruptível para os seus filhos, embora a identidade seja mantida, não mais pecaremos, porque nossa carne estará livre do vírus do pecado para todo sempre. Amém? Bom, no livro Visões do Céu, do Espírito de Profecia, é dito que o caráter do homem será preservado na ressurreição. Ali também é dito que cada ser humano ressurgirá com a mesma forma que ele tinha anteriormente, mas que essa estará completamente livre de doenças e de todos os defeitos provocados por conta do pecado. E dessa maneira, ainda que perfeitos e sem traço do pecado em nossos corpos, os amigos e os familiares reconhecerão uns aos outros. E sendo assim, não precisamos nessa vida inventar algum tipo de senha para reconhecermos os nossos amigos lá no céu, porque as nossas identidades serão mantidas. Mas o céu tem muito mais para nos oferecer. Após nossa completa restauração, chegará o momento em que também seremos capazes de viajar para outros mundos, não apenas para conhecermos novos lugares no universo, mas principalmente para darmos aos seres não caídos o nosso testemunho de vida e redenção em Cristo. Na eternidade que Deus tem para nós preparado, também poderemos ouvir a melodiosa e harmoniosa música celestial será cantada por milhões e milhões de vozes de anjos, e não apenas a cada 7 dias, mas também uma vez por mês haverá uma data especial na qual iremos adorar diante do Senhor. Uau! Que coisa maravilhosa será a eternidade! Mas, ainda que Deus tenha preparado coisas tão maravilhosas que a nossa mente é incapaz de conceber, certamente o mais maravilhoso de tudo será a presença do próprio Deus. Queridos, precisamos anunciar sobre esse mundo melhor. Precisamos anunciar sobre estar com Jesus nesse lugar onde haverá paz. Não uma paz artificial, como que os políticos prometem a cada nova eleição, mas a paz eterna, a paz de Cristo, aquela a qual excede todo o entendimento humano. Bom, João, o discípulo amado, foi muito enfático ao descrever que não existe nada na terra que se assemelhe às maravilhas da cidade santa e da vida que teremos na presença de Deus. Mas vocês sabem por qual razão a Bíblia afirma que João era o discípulo amado por Jesus? João é considerado o discípulo amado porque dentre os 12, ele era aquele que mais desejava estar perto de Jesus. E em Atos dos Apóstolos, o Espírito de Profecia nos diz o seguinte a respeito do apóstolo João: a afeição do Salvador pelo discípulo amado foi retribuída com toda a força de devoção ardente, muito mais do que qualquer outro discípulo. João tinha uma devoção ardente a Cristo. João se agarrou a Cristo como a videira se agarra ao pilar majestoso. Por amor ao seu mestre, ele desafiou os perigos do tribunal e demorou-se ao redor da cruz e, com as notícias de que Cristo havia ressuscitado, ele correu para o sepulcro em seu zelo, superando até mesmo o impetuoso Pedro. Amigos,
nós somos informados pela história cristã e também confirmados pelo Espírito de Profecia que durante o reinado do imperador Domiciano, João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. Mas, embora Domiciano queria se livrar daquele apóstolo, a história cristã e o Espírito de Profecia confirmam que ele estava protegido por uma maneira especial da parte de Deus, da mesma forma como os 3 jovens foram protegidos lá na fornalha ardente. E não puderam destruir a vida de João. O imperador o exilou na ilha de Patmos, onde João teve as visões que encontramos lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Bom, ali João viu as lutas, provações e perseguições que a igreja enfrentaria durante toda a era cristã. João contemplou a luta final dramática entre os fiéis e a besta, e a imagem da besta, e a marca da besta, e também o número do seu nome. Ele contemplou o povo de Deus sob um decreto de morte, mas, apesar de tudo isso, ele também viu a libertação gloriosa do remanescente dos últimos dias, e quando o seu livro está chegando lá no finalzinho, através do seu servo, Jesus declara que vem brevemente. E por fim, João diz, amém, vem Senhor Jesus. Queridos, o discípulo amado ansiava por estar com Jesus, e se nós queremos estar naquela cidade que por ele foi descrita no livro de Apocalipse, devemos ansiar profundamente o retorno de Cristo, assim como João ansiou. Bom, o apóstolo Paulo também ansiava pelo retorno de Cristo. E a história nos conta que, estando preso pela segunda vez em Roma, na prisão Mamertina, um lugar frio, escuro, úmido e solitário, mesmo sabendo que o tempo do seu martírio tinha chegado, Paulo não estava desanimado nem deprimido, porque ele sabia em quem tinha crido e aguardava ansiosamente estar na presença do seu Senhor. E agora, vamos então ler quais foram as palavras desse apóstolo enquanto ele estava na prisão prestes a ser martirizado. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem receberá a coroa da vida, queridos? Todos aqueles que esperam Jesus aparecer pela segunda vez? Não. Aqueles que receberam a coroa da vida são os que amam a vinda de Jesus. E para amar a vinda de Jesus, antes, nós temos que amar o próprio Jesus. Amigos, nós não podemos amar a Jesus quando passamos a maior parte do nosso tempo nas redes sociais. Nós não podemos amar a Jesus se passamos a maior parte do nosso tempo assistindo a filmes e séries. Se não passarmos tempo com Jesus no estudo da sua palavra, em oração e também falando corajosamente aos outros a respeito dele, não poderemos amá-lo verdadeiramente nem amar a sua vinda. Esses 3 pilares, estudo da palavra de Deus, oração e testemunho, precisam estar de pé em nossas vidas para termos amor por Cristo. E queridos, hoje em dia, em um mundo em que tudo é tão corrido e os relacionamentos são mais por intermédio das redes sociais do que pessoalmente, podemos cair no risco de erguer o pilar do estudo da palavra, erguer o pilar da oração, mas desprezar o pilar do testemunho. E eu não estou dizendo que não é possível testemunhar de Jesus e pregar da verdade por intermédio das redes sociais, porque na verdade eu estou fazendo isso exatamente agora. Mas a grande maioria dos irmãos não tem usado as redes sociais para falar do amor de Jesus. Contudo, existe um outro perigo. Existem aqueles que levantam sim o pilar do testemunho, pregam, mas não gastam tempo em oração e no estudo da palavra. E queridos, não se enganem. Para testemunhar do amor de Cristo, nós precisamos conhecer a Jesus intimamente. Isso me lembra da experiência de Enoque, o primeiro homem a ser levado para o céu sem passar pela morte. Amigos, por que Enoque foi levado para o céu?
A Bíblia diz que ele foi levado para lá porque andou 300 anos com Deus. Bom, nós sabemos que esse andar de Enoque com Deus é no sentido figurativo. Enoque não estava literalmente ali andando com Jesus lado a lado 300 anos. A palavra de Deus diz que aquele que está com Cristo, esse deve andar como Cristo não. Ou seja, andar com Deus tem a ver com a conduta ou com o comportamento que o ser humano assume. E foi justamente por conta da conduta que Enoque adotou para com Deus que a Bíblia diz que esse homem andou 300 anos com o Altíssimo. Veja, em Gênesis é dito que Enoque andou com Deus. Mas quando vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 5, ali nos é dito que pela fé Enoque foi arrebatado e não viu a morte e não foi mais achado entre os homens, porque Deus o arrebatou. E antes de ser arrebatado, este homem teve testemunho de que agradou a Deus. Vocês perceberam? A vida de Enoque, ou seja, a conduta que Enoque adotou, agradou a Deus e por causa disso ele foi translatado ao céu. A verdade é que o coração daquele patriarca estava completamente ligado ao coração de Deus. Agora, a grande questão é, como podemos ganhar esse tipo de experiência? A experiência de andar com Jesus? Bom, vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, a palavra grega para transformado é metamorfo. E daí vem então a palavrinha metamorfose. E queridos, o que é uma metamorfose? Talvez a melhor resposta que temos para essa pergunta seja o exemplo da lagarta que, após ficar por algum tempo no casulo, reaparece como uma borboleta. Ou seja, metamorfose é uma mudança totalmente radical. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que, ao contemplarmos Jesus, estamos sendo transformados na mesma imagem dele, de uma glória para outra glória. E isso certamente não acontece do dia para a noite, mas é um longo processo semelhante àquele que a lagarta passa para se transformar em uma borboleta. E quem faz esse processo de transformação? Como o próprio apóstolo disse, é o Espírito Santo. Amigos, no devocional do Espírito de Profecia, Filhos e Filhas de Deus, página 337, ali nos é dito que, ao contemplar Cristo, ao falar dele, ao contemplar a beleza do caráter dele, somos transformados. E essa é a mudança de glória em glória que o apóstolo Paulo havia citado. Quando o cristão contempla Jesus, o caráter dele vai sofrer uma metamorfose até se tornar parecido com o caráter de Cristo. Então, como podemos ter a mesma experiência de Enoque? Ao contemplar Jesus, ao falar com ele e ao falar sobre ele. Bom, realmente não é fácil ser cristão? Realmente não é fácil andar com Deus como Enoque andou, ainda por cima, se levarmos em conta que Enoque tinha condições de passar a maior parte do tempo vivendo no campo e indo para as cidades apenas para pregar o evangelho e depois voltava para o seu retiro nas montanhas. Contudo, quando pensamos no ministério de Cristo, cheio de perseguições e tribulações, fica mais fácil de comparar com a nossa realidade do dia a dia, a qual é cheia de tribulações e provas. Veja, em Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que Jesus não apenas suportou todas as provas que vieram ao seu encontro, mas ele suportou o peso do pecado de todos nós e a terrível humilhação na cruz do Calvário. Tudo isso por causa da alegria que estava diante dele. E qual era a alegria que estava diante de Cristo? Era ver o trabalho de sua alma. Ou seja, Jesus suportou todas as coisas porque ele encontrava forças ao pensar nos milhões e milhões de homens e mulheres que seriam resgatados por conta do seu sacrifício. Queridos, suportemos por mais algum tempo a cruz, porque o prêmio que está diante de nós vale a pena. E o prêmio que está diante de nós é poder contemplar a face do nosso Criador para todo sempre.
Bom, nós vamos ficando por aqui. E se essa mensagem foi uma bênção na sua vida, então deixa aí o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo aqui para o YouTube, então enviar ele para outras pessoas, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.